Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 18, aos Romanos 5, a partir do versículo de número 18. Diz assim a palavra de Deus: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Podeis assentar. O texto mostra, irmãos, como o pecado que por um homem entrou no mundo abriu as portas do juízo para todos os homens. Porque quando Adão transgrediu, a sua natureza foi corrompida pelo pecado. E ele gerou filhos sob a mesma corrupção que abateu a sua natureza. De maneira que o salmista diz no Salmo 51, eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Chegamos a este mundo com uma natureza que nos coloca sob o destino da ira. Éramos, Paulo diz, por natureza, filhos da ira. Éramos nós crentes por natureza, filhos da ira, como também os demais. É o que ele diz aos Efésios capítulo 2. Porque a Bíblia também diz em Romanos capítulo 8, verso 7, porque a inclinação da carne, ou seja, a inclinação natural do homem depois da queda de Adão, é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O estado falido em que ficou a natureza humana depois da queda de Adão, pois todos os homens, numa condição de desobediência, de vida extraviada em relação ao propósito de Deus, de maneira que aquela primeira transgressão abateu a natureza humana e abriu as portas da condenação e do juízo sobre todos os homens. Mas a Bíblia também diz que por um ato de justiça, o de Cristo, é uma referência à cruz. Antes da cruz, Jesus, em seu tempo de vida enquanto homem, foi o justo, aquele em quem não se achou o pecado, o cordeiro imaculado e sem mancha, aquele de quem o Pai falou, este é meu filho amado em quem me comprazo. Ele foi o que Adão deveria ter sido, o que cada um de nós deveria ser. Ele que não nasceu sob corrupção, mas teve seu corpo gerado no ventre da Virgem pelo Espírito Santo. Ele que, como nós, foi tentado, não pecou. E Jesus Cristo naquela cruz, ele praticou um ato de justiça, porque a justiça de Deus clamava contra nós, para que fôssemos julgados, para que fôssemos condenados, mas ele tomou para si o que era nosso. Ele recebeu em si a sentença que era para os nossos pecados, para satisfazer os reclamos da justiça de Deus, e para que sua justiça, fruto de sua vida reta até então, pudesse ser atribuída, imputada, contabilizada a favor dos que creem. De maneira que lá na cruz ele foi visto com os nossos pecados,
para que agora nós fôssemos vistos com a sua justiça. Deus o Pai viu na cruz, não aquele em quem sua alma se comprazia, ele viu-nos na cruz, em Cristo, como agora ele vê Cristo em nós. Naquela cruz, Jesus não apenas fez com que sua justiça pudesse ser a nós atribuída, porque ele também recebeu para si a atribuição dos nossos pecados, fez uma permuta, mas naquela cruz ele satisfez o que a justiça de Deus exigia para a ordem moral do universo. O pecado que praticamos recebeu sua retribuição. A Escritura diz que ele fez-se maldição por nós, foi moído, traspassado pelas nossas transgressões, expiou a nossa culpa. Então, por um ato de justiça, abriu-se a porta da graça para todos. Interessante que há alguns que dizem que Jesus morreu apenas por um grupo de eleitos, não por todos. Mas o texto aqui fala de todos, da mesma forma, sob os efeitos do pecado de Adão e sob os efeitos da cruz de Cristo. Pela ofensa de um homem veio sobre todos o juízo para a condenação, e pela justiça de um só, pelo ato de justiça de um só, veio a graça sobre todos para a justificação de vida. Não é que veio para todos a justificação, mas é que veio para todos a graça pela qual o homem é justificado. A graça se oferece pela cruz a todos os homens. Obviamente só aqueles que a acolhem, recebem a imputação da justiça de Cristo e têm os seus pecados considerados pagos no sangue do Calvário. A graça agora é oferecida a todos pelo Evangelho, por este único ato de justiça. No verso 19 diz: porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim também pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Muitos aqui não tem o sentido seletivo de muitos em oposição a poucos, mas de multidão. A palavra melhor seria traduzida por multidão. Pela desobediência de um veio uma multidão de pecadores, mas também pela obediência de um, muitos, uma multidão será feita justa. E o verso 20 diz: veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Até aqui, até o verso 19, lido 18 e 19, só se falava de duas coisas: Adão e Cristo. Adão, que trouxe uma repercussão sobre todos para a condenação com o seu ato transgressor, e Jesus, que pela sua morte na cruz abriu as portas da graça. Mas o versículo 20 vai falar da lei que entrou no meio da história, que estava entre Adão e Cristo, que veio revelada explicitamente através do ministério de Moisés. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. O foco desta mensagem é o versículo de número 5. Porque a lei veio, porque é dito que com a lei a ofensa abundou. E em que sentido? Diante da abundância do pecado veio a superabundar a graça de Deus. Meus irmãos, eu venho falando nesses cultos de domingo da sequência de desenvolvimento na história do plano divino para a nossa salvação. Já lá no Éden, Deus, depois do pecado de Adão, fez a promessa messiânica do Salvador, dizendo que ele viria pela mulher, não da semente do homem, mas viria através da mulher por obra do Espírito Santo. O descendente da mulher, a semente que estaria na mulher, colocada não pelo homem, mas por Deus, porquanto Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, iria esmagar a cabeça da serpente.
Como a serpente fora o animal pelo qual veio a tentação e a queda, ela estava lá como representante de todo o projeto satânico para levar a humanidade à destruição. Mas aquele que Deus estava prometendo, que viria de forma miraculosa, por meio de obra do Espírito Santo no ventre de uma virgem, ele viria para desfazer os projetos de Satanás, para esmagar a cabeça da serpente. A Bíblia diz no Novo Testamento que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, Deus estava dizendo ali que o que fora feito pelo diabo naquele momento que Adão caiu, seria possível de ser revestido pela obra daquele que viria por intermédio da mulher. Ali mesmo também, Deus rejeitou as cintas ou aventais que o homem envergonhado de sua nudez, que passou a enxergar depois da queda, havia feito para esconder sua vergonha diante de Deus. Deus rejeitou aquelas folhas de figueira com as quais o homem fez cintas ou aventais. Deus sacrificou o animal, e Adão e Eva presenciaram a morte pela primeira vez, um sacrifício, para que pudessem ter uma visão do sacrifício de Jesus Cristo no futuro. Como disse Deus, ele esmagaria a cabeça da serpente, mas teria ferido o seu calcanhar, uma indicação de seu futuro sacrifício. E com as peles do animal, ou dos animais, não sei se foi mais de um, que foram ali sacrificados, Deus vestiu Adão e Eva, como uma forma de mostrar que nós só podemos ser vestidos diante de Deus através da justiça de Cristo, que não é com a nossa própria condição natural, mas é vestidos com a justiça de Cristo, fruto de seu sacrifício na cruz, que nós podemos comparecer diante de Deus. Então nós temos ali dois insights, uma promessa e uma coisa visível. Aliás, se você prestar atenção, essa é a lógica de todo sacramento, ou ordenança, como alguns preferem chamar. O batismo é um rito físico, mas que ganha um sentido simbólico por uma promessa, de que nele nós representamos nosso sepultamento do velho homem com Cristo e a ascensão do novo homem em Cristo Jesus. Na ceia do Senhor, nós temos algo visível acompanhado de uma promessa que dá sentido àquilo ali. É falado do pão partido como significando simbolicamente o corpo de Cristo partido por nós, e o vinho derramado no cálice como o sangue de Cristo que por nós foi derramado. Então o que nós temos ali no Éden é como se fosse uma ordenança, um sacramento, uma representação visível e uma promessa. O homem poderia aprender ouvindo e vendo sob a luz do que ouvia. Ele tinha a promessa de Deus e ele tinha uma imagem que ganhava sentido pela promessa, que servia como penhor daquela promessa que Deus estava fazendo. Nós vemos que quando veio o dilúvio, no dilúvio nós também tivemos uma arca, pela qual Noé e sua família foram salvos. E ali também se teve uma representação de Cristo, em quem nós entramos pela fé para sermos libertos do juízo divino sobre a humanidade caída. Após o dilúvio, Noé ofereceu a Deus sacrifícios. Mas nós vemos depois, mais uma vez, depois do dilúvio, a humanidade desgarrar-se de Deus na Torre de Babel. Ali as línguas dos povos ficam distinguidas, e aquela multidão se dispersa e forma as nações.
E Deus escolhe Abraão para ser pai de uma nação em particular. Até então Deus havia lidado com um homem no Éden, com uma família, a de Noé, e com toda a humanidade. Mas agora Deus pretende uma nação que poderia ser guardiã da sua promessa, que fora feita a todos. Mas essa nação seria a que iria guardar esta promessa, a nação de Israel. Deus promete a Abraão que de sua linhagem viria aquele de quem ele falara no Éden, o Cristo, por intermédio de quem seriam benditas todas as famílias da terra. Nós vemos aí um refinamento da promessa. Antes sabia-se que viria de uma mulher por obra do Espírito Santo, já que a semente é do homem, mas se fala de uma semente na mulher, então Deus produziria essa semente. Depois, nós temos agora a ideia de que virá da linhagem de Abraão, que sua morte será em benefício de todas as famílias da terra. E também Abraão oferece a Deus sacrifícios. O que nós vemos no Gênesis é exatamente esta combinação que mantém vívida a promessa de salvação. As palavras de Deus sobre o Salvador, que viria pela mulher, que viria da descendência de Abraão, e os sacrifícios nos quais se representava o futuro definitivo e perfeito sacrifício de Cristo. E da descendência de Abraão, passando por Isaque e Jacó, surgem aqueles filhos de Jacó que vão definir as tribos de Israel. Lá no Egito se multiplicam os descendentes de Jacó. Lá se forma um povo, mas um povo que fica sob o jugo de Faraó, sob a opressão da escravidão. E Deus levanta Moisés para que aquele povo saia de lá. Interessante que quando Deus chama Moisés, ele diz: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aquela descendência é o meu povo. Eu vi a sua aflição. Deus fala que escutou os gemidos do povo, lembrou-se das promessas feitas aos patriarcas e envia Moisés para, por meio de pragas, fazer com que Faraó libere o povo. Deus, através de Moisés, liberta o povo com mão forte e braço estendido. O que deu unidade à nação de Israel, irmãos, foi primeiramente a promessa que Deus fez. É interessante que muitos povos se desfizeram, se misturaram, perderam sua identidade, ganharam novas identidades. O que preservou primeiramente a identidade de Israel no mundo foi a promessa feita ao patriarca Abraão. Esta nação se manteve unida por causa dessa excelsa promessa messiânica. Promessa de que de Abraão viria a nação, por meio da qual viria o Messias. Mais adiante Deus vai refinar ainda mais a promessa, dizendo que ele virá da descendência de Davi. Mas, através de Moisés, lá no deserto, nós temos um pacto de Deus com o povo, onde Deus entrega ao povo a sua lei. A lei de Deus, dada ao povo através de Moisés, tinha ritos e cerimônias que prefiguravam o sacrifício de Cristo. Sacerdotes eram incumbidos de imolar animais, fazer oferendas. Todos estes sacrifícios representavam o de Cristo na cruz. Mas nós tínhamos ali também um código moral de conduta, com leis civis, inclusive também que estabeleciam penalidades, pena de morte para certos pecados, certas transgressões, outras penalidades.
O povo de Israel agora tinha uma lei. Agora, outro fator de aglutinação do povo. O povo se manteve unido por causa da promessa que Deus fez a Abraão e por causa da lei que Deus entregou ao povo. Os ritos prefiguravam o sacrifício de Cristo. E os mandamentos morais também estavam ali para que o povo obedecesse, os levasse em conta. E aí vem a pergunta: por que Deus entregou a lei ao povo de Israel? Porque em meio às trevas do paganismo, Deus quis manter sua promessa intacta e um povo que pudesse preservá-la. Se este povo se confundisse com os outros povos e entrasse nos descaminhos de sua imoralidade, este povo iria deixar de preservar a promessa, ela se perderia. Deus tinha que estabelecer, para que este povo pudesse se manter unido com a promessa feita a Abraão, Deus tinha que estabelecer trincheiras, limites. Deus tinha que cercar este povo, distingui-lo dos outros povos. Afinal de contas, irmãos, a promessa messiânica não faz sentido sem a consciência da gravidade do pecado. Adão sabia da importância do Messias, porque ele viu o que aconteceu quando transgrediu e foi expulso do jardim do Éden. Noé teve uma ideia de quão grave era o pecado quando ele viu o dilúvio. Abraão, que tinha anteriormente a Torre de Babel para lembrar, sabia também da gravidade do pecado. Era preciso que a nação de Israel pudesse manter a ideia de que o pecado era grave. Se eles se entregassem à moralidade, à dissolução em que os outros povos se envolviam, sodomia, fornicação, prostituição, idolatria, aquele povo não iria preservar as promessas. Deus assim estabeleceu a lei e o culto. Deus estabeleceu punições civis para os desobedientes. E Deus ainda guardava a nação através do seu governo na história. Quando a nação transgredia, faltava chuva, não havia colheita, vinham pragas, exércitos estrangeiros dominavam aquela nação. Deus procurava acordar a nação de sua sonolência espiritual quando ela caía nos pecados dos outros povos, com a voz dos profetas. E com punições, irmãos, severas, Deus montou trincheiras ao redor do povo guardião da promessa, para que aquele povo não desgarrasse, mantesse um nível de moralidade que dava plausibilidade à promessa de Deus. Porque se nós perdemos a consciência moral, perdemos a consciência do pecado, então nós não temos como ver o valor da promessa messiânica, nós não temos como ver o valor do Evangelho. Por isso que quando pregamos o Evangelho, dizemos: arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi o que Jesus disse em Marcos. Sem arrependimento não há fé. Sem o homem enxergar a gravidade do pecado, ele não se abriga, não se refugia em Cristo. E Deus quis manter aquela nação, portanto, sob trincheiras, sob um cerco, preservá-la num determinado nível de moralidade. Nós temos menção a isso lá em Gálatas. Em Gálatas, no capítulo de número 3, versículo 19, diz assim: logo para que é a lei, para que Deus deu a lei, foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um mediador. A lei, portanto, foi ordenada para deter a multiplicidade das transgressões até a chegada do Messias, que viria para nos libertar do domínio do pecado. A lei limitava, restringia o mal.
impedia que as transgressões se tornassem ostensivas, para guardar uma consciência moral intacta até a chegada do Messias, da posteridade, daquele a quem Deus prometera a Abraão. Então o povo de Israel se manteve unido pela lei e se manteve unido pela promessa. A promessa não foi revogada pela lei. O judeu deveria ter entendido isso. O homem não seria salvo nunca, jamais pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada, porque todos somos pecadores. A salvação viria pela fé através do Evangelho em Cristo. A lei foi dada em função da promessa, porque um povo sem consciência moral do certo e do errado não sentiria de que se arrepender e não sentiria a necessidade de um Salvador perfeito para morrer por sua culpa. Mas aqui nós temos um paradoxo. Ao mesmo tempo que a lei externamente refreava o mal, até porque ela trazia ameaças e punições, até porque quando o povo não levava em conta essas punições que os juízes deveriam implementar, Deus enviava os profetas para alertar a consciência, e quando eles não ouviam o profeta, vinha pragas, vinha escassez, vinha perseguições de outros povos. Então Deus, pela lei, refreava exteriormente o pecado, mas ao mesmo tempo fazia o pecado tornar-se mais forte na interioridade. A lei, irmãos, proíbe o pecado em função daquilo que Deus ordena, mas a inclinação da carne, nós lemos, a inimizade contra Deus. Então, quando a pessoa caída, corrompida, sabe que Deus proíbe alguma coisa, ainda que ela seja religiosa, ela se sente mais tentada ainda por aquela coisa. Ela pode refrear-se do ponto de vista externo, pelo temor de Deus e do castigo, mas a cobiça se intensifica. Martin Lloyd Jones disse uma vez, interessante que eu li depois de ter dito num culto isso daqui, eu disse por mim a conclusão e depois ouvi dizer a mesma coisa, que ele era extremamente cauteloso quando pregava contra a pornografia e fornicação, porque percebia que quando pregava contra esses assuntos, depois da pregação os jovens se tornavam mais tentados ainda, porque quando o homem é despertado para aquilo que a lei reprova, a natureza pecaminosa se inclina para ela. Às vezes um pai crente, irmãos, sofre, e eu preciso explicar para ele isso. Ele diz: por que eu estou educando meu filho na palavra, da forma certa? E ele parece ficar rebelde, enquanto aquele ali, filho do incrédulo, que não recebe orientação nenhuma, parece tão calmo. Porque você está ensinando a palavra a quem ainda não se converteu. Ele é seu filho, mas não se converteu. A natureza pecaminosa esperneia quando sabe que aquilo é proibido, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, não de forma consciente, mas essa natureza caída, quando sabe que aquilo é proibido, ela se excita ainda mais. Então Deus quis refrear externamente o pecado, mantendo Israel sobre um cerco moral. Esse era o plano de Deus para a nação com a lei. Mas o apóstolo Paulo vai mostrar que tinha também um outro plano, que é para cada indivíduo. A lei mostra-nos que somos pecadores, mostra-nos de forma existencial, numa experiência existencial. Antes da conversão, quando o homem sabe que alguma coisa é proibida, ele se sente atraído por aquilo ali. E mesmo convertido, se não estiver andando no Espírito, ele tem uma atração pelo proibido. Nós vemos o apóstolo Paulo dizer o seguinte, lá em Romanos, no capítulo de número 7. Romanos 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum.
Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. A lei de Deus, irmãos, tem muitos mandamentos. O decálogo, os 10 mandamentos, resumem os principais. Ainda há outros mandamentos morais que não estão no decálogo, mas eles representam os principais, e você fica impressionado se meditar com a sabedoria dos 10 mandamentos. Porque em relação a Deus, há mandamentos sobre a essência de Deus. Ele é único, então nós não teremos outros ao lado dele. Há mandamentos sobre a adoração a Deus. Ele é espírito, então não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a ela. Nós somos instruídos pelo decálogo a reverenciar o nome de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E a ter tempo para Deus. É o mandamento para consagrar o 7º dia. Devemos honrar o nome de Deus. Devemos ter tempo para culto a Deus e consagração a Ele. Devemos reconhecer que Ele é único e devemos adorá-lo como lhe convém. A outra parte do decálogo é sobre nossos relacionamentos com outros seres humanos. E aí, primeiramente, é mandamento para o nosso lar. Os filhos para que honrem pai e mãe. Os pais para que não traiam o vínculo conjugal. Não adulterarás. Depois há mandamentos em relação à família dos outros, para que não cobicemos a mulher do outro. E obviamente quem adultera também prejudica uma outra pessoa. Há mandamentos para a propriedade privada, não furtarás, respeitar a propriedade alheia. Mandamentos para honrar pelo nome do outro, para não levantar falso testemunho. Os 10 mandamentos são um resumo perfeito de como devemos nos relacionar com Deus e os homens. Mas Paulo aqui está destacando um mandamento, que é o 10º: não cobiçarás. A igreja romana, para subtrair o 2º mandamento, que diz para não se curvar diante de imagem de escultura, ela diz que este 2º é apenas um aspecto do primeiro. E aí ela duplica o último. Tira um, que é o de adorar a imagem de escultura, que não se deve fazer, e duplica o não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás os bens alheios. Mas o mandamento é um só: não cobiçarás o bem do teu irmão, a mulher do teu irmão. E Paulo aqui mostra que é um só mandamento mesmo. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não conhecia o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. É um mandamento só: não cobiçarás. Quando Paulo fala de pecado em Romanos 7, é este, irmãos. Através da lei, com suas punições e ameaças, com as bênçãos que vinham da obediência, Deus dava colheitas fartas, as mulheres eram férteis. Quando se transgredia a lei, vinha escassez, infertilidade, praga, doença. Através disso, Deus mantinha a obediência externa à lei. Mas tem um pecado que não ganha expressão externa. Ele está apenas dentro do coração, que é a cobiça. E Paulo aqui está falando desse mandamento: não cobiçarás. Quando nós lemos Romanos 7, devemos ter isso em vista, irmãos, porque Paulo, mesmo antes de converter-se, era um fariseu. Ele mesmo diz que, segundo a visão que o fariseu tinha da lei, ele era irrepreensível. Ele não matava, ele não furtava. Nenhum dos atos externos que a lei proibia, ele praticava. Mas, obviamente, no seu coração havia a cobiça, a concupiscência. E Paulo aqui, quando está falando de pecado, ele está falando desse pecado. Ele disse: olha, pelos outros eu poderia me iludir pensando ser obediente. Mas quando eu me deparei com este mandamento, foi inescapável a minha conclusão:
eu sou um pecador. Eu me contenho do lado de fora. Deus manteve a nação sob as trincheiras. Mas ao mesmo tempo a lei, numa interpretação individual mais profunda, podia ser um instrumento para o homem sentir pessoalmente a necessidade do Salvador. E diz o apóstolo no verso 8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Quando eu conheci o mandamento, não cobiçarás, aí o pecado ficou mais forte ainda. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. Aqui ele diz nos versos 12 e 13: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Paulo diz: quando eu tomei conhecimento do pecado, de que aquilo era pecado, proibido, ele ficou mais forte, ele ficou mais transgressor. Portanto, nesse sentido, irmãos, a lei fez aumentar o pecado, não o exterior, o interior, o pecado dentro de nós. E é disso que fala o apóstolo em Romanos 5, quando ele diz o seguinte no versículo 20: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Não do ponto de vista externo, ela refreava com ameaças e punições, com juízos, mantendo a nação dentro dos limites morais, mas ela abundou no interior, a cobiça aumentou, ficou mais forte. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. Deus, irmãos, através do mandamento, guardou um corpo coletivo, uma nação, sob padrões morais mínimos, para que pudesse essa nação ser distinta das outras e manter-se como guardiã dos oráculos de Deus no Velho Testamento e das promessas. Mas aquelas pessoas sinceras em Israel podiam perceber através da lei que a cobiça se despertava em seus corações ainda mais fortemente, para saberem ainda mais da necessidade do Salvador. Quanto mais um homem busca ser santo, mais ele descobre a força que o pecado tem. Se você colocar alguém para limpar uma casa, ele vai encontrar muito mais sujeira do que um visitante que foi lá sem essa incumbência. Quando o homem quer acertar, é que ele vê a força da transgressão, é que ele encontra, ele vê aquela força maligna que o pecado tem. E isso faz nos irmãos desejar o socorro que vem de Deus. Não podemos mudar o nosso próprio coração, como o leopardo não pode tirar as suas manchas. Não podemos transformar as nossas próprias vidas, mas podemos ter socorro de fora, socorro de Deus, socorro do Evangelho, socorro da promessa cumprida, socorro da cruz de Cristo. A graça veio por um ato de justiça, as portas da graça se abriram pela cruz, e o que o pecado causou, a graça sana e o faz mais poderosamente. Onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. A lei aumentou o pecado, mostrou mais a força do pecado, para que quando chegasse a graça, nós víssemos ainda mais a grandeza do socorro de Deus para conosco. O pecado traz culpa no tribunal de Deus, mas a graça traz perdão. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ainda diz o profeta Isaías que os vossos pecados sejam como a escarlata, Deus os fará mais alvos do que a branca lã. Aleluia! Não há pecado que pelo sangue de Jesus não possa ser coberto. Ainda, irmãos, que
sejamos transgressores, vestidos da justiça de Cristo, somos aceitos diante de Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A culpa se vai pela graça. O pecado condena, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A graça absolve. Jesus disse: quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. E o pecado, irmãos, domina. O pecado interior é o que a Bíblia chama de concupiscência. Assim como a raiz da santidade é o amor, a raiz do pecado é a concupiscência. O amor faz a gente olhar para fora, para Deus e para o próximo. Para Deus principalmente, para o próximo como criatura de Deus. A concupiscência faz você olhar para si mesmo, para a sua autossatisfação. Enquanto que o pecado nos abre para a transcendência, para Deus e para o próximo, a concupiscência nos encerra em nós mesmos. Na representação de Lutero, o homem caído é um homem corcunda, voltado para si mesmo, para si próprio, para a sua autossatisfação, para a sua autogratificação. A concupiscência é a raiz, portanto, de todos os pecados. Ela é atiçada pela lei, porque ela é inclinação contra a lei de Deus. Sabendo do que a lei de Deus diz, ela não melhora, ela se intensifica. Mas o mesmo evangelho que traz a promessa de perdão pelo sangue de Jesus para a culpa do transgressor, traz a promessa de libertação do poder do pecado. Jesus disse: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo diz: o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O crente, irmãos, nasce de novo, porque o Espírito Santo agora está nele. O crente, ao entregar sua vida a Jesus, passa a ser tabernáculo, templo, habitação do Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, o amor que está na contramão da concupiscência. Pelas promessas de Deus nos tornamos, diz Pedro, participantes da natureza divina. E embora a cobiça esteja aqui, o amor também está aqui. E se você andar no Espírito, a cobiça não vai ter vez. É o que Paulo diz em Gálatas, capítulo de número 5. Em Gálatas 5, diz o apóstolo no verso 16: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Eu digo-vos, a concupiscência ainda está em nós, porque ainda estamos num corpo não redimido. Somos salvos, nossa alma, nosso espírito, se morrermos, vai para o céu, mas nosso corpo aguardará a ressurreição. O nosso corpo ainda há de ser redimido em tempo futuro, embora nossa alma, nosso espírito já o sejam. Enquanto estivermos nesse corpo mortal, a concupiscência estará aqui, mas o Espírito Santo também está aqui. E você escolhe se você vai andar no Espírito ou se você vai ceder à concupiscência da carne. O incrédulo não escolhe. O incrédulo só tem a concupiscência. Diante da lei de Deus, ele só pode atiçar suas fantasias pecaminosas. Mas o crente pode andar no Espírito e não satisfazer a concupiscência da carne. Paulo diz: se deixem dominar pelo Espírito, se deixem guiar pelo Espírito Santo. Essa é a diferença de um crente na graça e um judeu no Velho Testamento sob a lei. O judeu temente a Deus no Velho Testamento, que aguardava a promessa messiânica, refreava-se externamente através da lei, mas não continha a sua concupiscência. O que ele podia fazer era externamente refrear-se, e Deus dava estímulos para ele, para que ele pudesse externamente refrear-se. Veja o que a Bíblia diz
em Números, capítulo 15. A partir do verso 37. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul, e as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Deus então disse a eles que eles fizessem franjas nas vestes, colocassem um cordão azul, para que quando estivessem vestidos e a concupiscência quisesse ganhar expressão externa, eles pudessem não dar ocasião para que ela se manifestasse em atos, olhando para as suas próprias vestes, lembrando-se dos mandamentos. Veja como o homem sob a lei, irmãos, tinha uma santificação frágil. Ele precisava de memoriais, de recordações na roupa, para que fosse o dia inteiro essa recordação, para que ele pudesse olhar para si e se lembrar: não, eu não posso dar lugar a isso. Mas note que mesmo na lei, Deus queria obediência relacional. O que é que eu quero dizer com obediência relacional? Deus nunca quis o mero moralismo. O homem do mundo, às vezes, tem uma postura educada, aparentemente sóbria, mas porque ele teve uma boa educação moral, secular, porque ele é uma pessoa que tem uma tradição familiar respeitável, porque ele quer ser bem quisto pelos seus amigos, como uma pessoa moral, mas ele não obedece, ou faz isso, ou refreia-se nas expressões do mal dessa forma, por um relacionamento com Deus. Mas mesmo no Velho Testamento, Deus diz: vocês vão colocar esse cordão azul, essas franjas, para vocês se lembrarem, para vocês não transgredirem, porque eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. Ou seja, vocês vão obedecer por causa que eu tirei vocês da terra do Egito. É uma obediência relacional, não é só uma obediência, é uma tabuada de mandamentos morais. É uma obediência pensando em Deus, é uma obediência devota. Eu vou obedecer porque Deus nos livrou. Era assim que o judeu deveria pensar antes do decálogo. Deus diz: eu sou o Senhor que vos tirou da terra do Egito, portanto não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, eram os homens que amavam a Deus, que procuravam refrear-se. Deus não queria só o mandamento sendo obedecido mecanicamente, mas que se pensasse nele. Mas a fragilidade do homem sob a lei era tão grande que ele tinha que trazer esses marcos em sua roupa. No Novo Testamento não é assim. Um crente, irmãos, não precisa trazer marcos em sua roupa, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele. A gente tem que se lembrar de alguma coisa? Tem. Se lembrar que o Espírito Santo está dentro de nós. Ele é a nossa marca, ele é o nosso cordão azul, ele é a nossa franja. A Bíblia diz, Paulo diz: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós da parte de Deus, que os vossos membros são membros de Cristo? Fareis dos membros de Cristo membros de uma meretriz. Mas o crente, irmãos, não é só para ele uma questão de memória, embora haja, e quem nos dá a memória é o Espírito Santo. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 26, Jesus disse: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não é uma franja, não é um cordão azul, é o Espírito Santo.
não é uma marca na roupa, é o Espírito Santo que está em nós. E o Espírito Santo em nós guia-nos para a direção da obediência. Nós não somos guiados por uma marca na nossa roupa, por um cordão azul. Nós somos guiados de dentro para fora pelo Espírito Santo. Os homens da lei, eles não tinham como mudar a concupiscência de seus corações, mas por temor a Deus procuravam refrear-se externamente do mal, lembrando-se dos mandamentos por marcas em sua roupa. Mas o crente não é detido no mal de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aleluia! Do nosso interior fluirão rios de água viva. Na verdade, eu tenho que seguir o Espírito que está dentro de mim, não é ser detido pela força da ameaça do mandamento ou das promessas, mas é seguir o Espírito Santo que está dentro do meu coração. Na carta aos Romanos, a Bíblia diz no capítulo de número 8, verso 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não somos guiados por cordões ou franjas, somos guiados pelo Espírito Santo que habita dentro de nós. Lá em Gálatas 5, a Bíblia diz assim no versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Eu não preciso ficar com os mandamentos dentro de um papel escrito dentro do meu bolso. Eu não preciso de lembranças nas minhas roupas dos mandamentos de Deus. Quem é guiado pelo Espírito Santo não está debaixo da lei. Não precisa ser refreado pela lei, dirigido pelo Espírito Santo. Ele anda no Espírito e não satisfaz a cobiça da carne. Ele produz o fruto do Espírito, que sempre nos leva a fazer aquilo que a lei aprova, nunca o que ela desaprova. Por isso que Paulo diz em Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor. O que o Espírito produz em nós, quando nós somos guiados por ele, é isso: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Não precisamos estar preocupados em ter os mandamentos na memória o tempo todo. Só precisamos deixar que o Espírito Santo dirija os nossos passos, para produzirmos o fruto do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, irmãos, em Efésios, capítulo de número 5, aliás, capítulo de número 4, verso 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. No tempo da lei, como é que Deus refreava o pecado externo do povo? Primeiro, a lei tinha as ameaças e as punições, e também as bênçãos para a obediência eram bênçãos externas. O povo, quando obedecia, tinha colheitas fartas, tinha saúde. Quando desobedecia, tinha pragas, flagelos, invasões externas. Quando o povo pecava, antes desses flagelos, Deus enviava profetas que vinham pregando ao povo, para que o povo se arrependesse, senão os flagelos viriam. Mas a grande ênfase era a punição externa, e a voz do profeta era a voz de fora para dentro, para os ouvidos do povo. No Novo Testamento, quando somos insistentemente transgressores, Deus pode nos punir externamente, pode usar métodos que são parecidos com os do Velho Testamento. Paulo disse que muitos participavam da ceia indignamente, por isso alguns estavam fracos e doentes, e alguns já tinham até morrido. A Bíblia Sagrada diz que Deus disciplina a quem ama, açoita o que recebe por filho. Deus pode nos punir externamente, mas Deus começa com o Espírito Santo dentro de nós. Para a nação de Israel era um profeta falando, para nós é o próprio Espírito Santo dentro do nosso coração. E meus irmãos, quando o Espírito Santo fala no nosso coração e se entristece dentro de nós, e a sua tristeza se comunica ao nosso espírito, que também se abate, eu vou dizer uma coisa: não tem nada pior do que isso para um crente que teme a Deus.
essa angústia interior de não estar em sintonia com o Espírito Santo que está dentro de nós, é pior do que qualquer flagelo externo. A Bíblia diz que o Espírito Santo arde por nós em ciúmes, para não nos compartilhar com este mundo de trevas. Agora imagine esse Espírito que arde por nós em ciúmes se entristecendo dentro de nós. Se alguém é um crente sincero, irmãos, quando ele transgride, ele se perturba. Ele se perturba. Ele se aflige. Ele não fica normal. Por isso que a Bíblia diz em Colossenses 3:15, seja a paz o árbitro em vossos corações. Quando eu estou bem com Deus e com o Espírito Santo, eu tenho uma paz que excede todo o entendimento. Quando eu não estou bem, irmãos, alguma coisa perturba lá dentro, inquieta lá dentro, dilacera lá dentro. E se você é filho, você não vai suportar muito tempo nesse estado, porque é algo terrível. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Algumas verdades estão aqui nesse versículo. Primeiro, a Bíblia diz que fomos selados no dia em que cremos. Efésios 1:13. Depois de ter ouvido o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos selou para o dia da redenção. O que é o dia da redenção? É o dia em que o nosso corpo vai ser transformado e que a concupiscência vai ser expurgada da nossa vida definitivamente. A Bíblia diz que nós gememos neste tabernáculo, diz Paulo aos Romanos 8, aguardando a redenção, a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. Então o Espírito Santo que está em nós, ele está em nós para nos guardar até o dia da redenção. Ele está em nós como agente da santificação. Enquanto o nosso corpo ainda não foi transformado e a concupiscência expurgada nele, o Espírito Santo está aqui para colocar a concupiscência debaixo dos seus pés. Se nós nos entregarmos ao Espírito, ela não terá vez. O Espírito Santo está aqui tendo em vista o dia da redenção. Ele está aqui para a santificação que culmina com a redenção do nosso corpo. Então o Espírito Santo está em nós como santificador. Entristecê-lo, irmãos, é causar uma frustração ao nosso próprio destino, mas é uma coisa gloriosa. Ele está em nós e nos sela para o dia da redenção. Ele não está aqui pelo dia de hoje, ele está aqui pelo dia de amanhã. Então o verdadeiro crente não perde a sua salvação. Vai ser disciplinado se pecar, vai sentir angústias profundas por estar em dessintonia com o Espírito Santo até que se arrependa. Mas ele está marcado para o futuro, está marcado para o dia da redenção. O Espírito Santo está aqui para garantir o futuro a ele. E se o crente está selado, irmão, selo é para não ser rompido. Esté 8:8, que é selado com o anel do rei, não se pode revogar. Não tem diabo no inferno que rompa esse lacre, porque nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Mas quando você peca, você não perdeu a redenção futura, você não deixou de ser a habitação do Espírito Santo, crente, mas ele se entristeceu em você. Isso mostra também que a nossa santificação é relacional também na época da graça. Não é só uma questão, irmãos, moralista, de se adequar a mandamentos, é de não entristecer aquele que nos ama. O crente anda em santificação dentro de um relacionamento com Deus, de gratidão e de amor. Dizer para o incrédulo isso, não entristece o Espírito Santo, não significa nada, ele não sabe o que é o Espírito Santo, nem quem ele é. Mas para um crente, que sabe como a graça foi superabundante para ele, entristecer a Deus, entristecer o Espírito Santo, sentir que o Espírito Santo em nós, Deus em nós, está entristecido, é extremamente doloroso. O pecado trouxe culpa
a graça trouxe perdão. O pecado trouxe condenação, a graça, absolvição. O pecado trouxe corrupção, a graça, redenção. O pecado introduziu a concupiscência, mas a graça trouxe o Espírito Santo para dentro de nós. Onde abundou o pecado, superabundou, foi mais forte a graça de Deus. Vamos ficar de pé.